Deslocamento de um espelho plano. Translação de um espelho plano. A translação de um espelho plano é quando um espelho se move ou quando um objeto se move em relação a esse espelho. O que acontece com a imagem quando o objeto se move em relação ao espelho? Na verdade, é bem simples. Imaginemos um objeto que ele está fixo em um ponto P. E o espelho se move de uma posição A para uma posição B. Essa distância da posição A até a posição B é que desenho, tá bom? Deixa eu até escrever o que significa isso. Isso aqui é a distância percorrida pelo espelho. Esse desão aqui, consequentemente, é a distância percorrida pela imagem. Distância percorrida pela imagem. O que nós percebemos aqui? Percebemos aqui nesse caso que essa distância percorrida pela imagem é sempre 2D. Ou seja, é o dobro da distância que o espelho efetivamente percorre. O deslocamento tanto da imagem quanto do espelho, eles são simultâneos. Então nós percebemos que a distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Naturalmente eu estou falando de distância aparente. Isso nos leva a uma consequência, que se a velocidade da imagem, que é a velocidade com que a imagem se desloca do ponto P1 para o ponto P2, essa velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Anotem, por favor. Beleza, velocidade do espelho, e aqui eu tenho velocidade da imagem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claro aqui? Bacana. Bora dar uma olhada nos exercícios. Como é que isso vai funcionar? Como é que a gente vai fazer? R73. Paulo, pode ler, por favor. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, afastasse de uma distância de igual a 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Temos que descobrir como é que fica essa situação, né? Como eu já falei anteriormente, imaginemos uma pessoa, ela está de frente ao espelho. Inicialmente, nosso espelho está aqui no ponto A, não é verdade? Só que esse espelho, por algum motivo, nós temos nosso observador fixo aqui, que esse espelho ele se move para esse ponto, para esse novo ponto, que é um ponto D, ponto B. O que nós sabemos? Anteriormente, a distância daqui para cá é quanto? X, né? E vamos ter aqui aparentemente, nosso objeto, que está aqui. Quando nós mudamos o espelho da posição A para a posição B, a imagem também vai para trás, entendido? A imagem também vai para trás. Só que ela percorre que distância? Ela percorre que distância? Se o espelho andou D, ela vai mover quanto aqui? 2D. Sempre desse jeito, tá bom? O nosso espelho, ele não esquece que essa distância D aqui que ele vai andar, Dzão, é igual a 2 vezes D. Isso aqui é a distância, deixa eu anotar isso aqui para ficar claro. Distância percorrida pela imagem, que é a distância percorrida efetivamente pelo espelho. Distância percorrida pelo espelho. Você é maravilhosa, Kate. Muito obrigado. Senhoras, esse aqui é o melhor café de Manaus. E a gente tomava, Paulo, aquele café com o pelo do pombo, com a pena do pombo, né? Pois é, cara. Então, quanto que vai ser essa distância que nosso amigo percorre? A distância que vai ser quanto? 2 vezes a distância que o espelho efetivamente andou. O espelho andou 30 centímetros. 30 centímetros é 2 vezes 30, isso aqui deu 60 centímetros. A pergunta do problema é: o que sucede à imagem que ela vê no espelho? É fácil responder agora. A imagem sofre um deslocamento de 60 centímetros.
Olha, moleza, né? Mais fácil do que isso. Só tirar doce de criança. Ficou claro? Beleza. Vamos continuar aqui. Só um minuto. R74. Meu querido Emerson, faça sua estreia aí. Você pode ler essa questão? Acho que esse é o nome. Dai, leia aí a questão 74, por favor. Um espelho plano vertical desloca-se com velocidade de módulo 6 metros por segundo, afastando de uma pessoa que está parada em relação ao solo. Determine o modo da velocidade da imagem da pessoa em relação A, ao solo, B, ao espelho. São dois casos que ele pede especificamente aqui. Determine a velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo, em relação ao espelho. Quando ele fala em relação ao solo, quando ele calcula a velocidade em relação ao solo, o dobro da velocidade do espelho. Deixa eu ver isso aqui. Desculpe, meu amor. Velocidade em relação ao solo é o dobro. Então é bem simples, né? Quanto que é a velocidade do nosso amigo? A velocidade da imagem 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade da imagem 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade do espelho é igual a 6 metros por segundo. Essa velocidade da imagem é igual a 12 metros por segundo. Bem simples mesmo. Agora, letra B. Ele quer saber, determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao espelho. A pessoa está parada. Consequentemente, a sua imagem relativa é a mesma velocidade do espelho. Deixa eu anotar isso aqui. Em pontos fixos, a velocidade do objeto é relativa. Espero que vocês tenham lembrado do primeiro ano de vocês. Quando a gente chama de velocidade relativa, meninas, velocidade relativa, significa que um corpo ele está em movimento em relação ao outro quando a distância entre eles muda. Em relação ao referencial, o espelho, podemos dizer, utilizando o espelho como referencial, ou seja, é como se o espelho tivesse parado, é como se a pessoa estivesse se afastando dele a 6 metros por segundo. Então, em pontos fixos, a velocidade do objeto é relativa, ou seja, se o espelho se move a 6 metros por segundo, quanto que é a velocidade do nosso objeto? Em relação ao espelho, também é 6 metros por segundo. Essa sutil diferença ficou claro? Eu espero que sim. Vamos lá, continuando aqui.